Olá, tudo bem? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para um estudo tão especial. Que bom, nós estamos numa série, você já sabe disso, às sextas-feiras. E hoje, na verdade, nessa sexta, nós estamos chegando ao fim de um ciclo, né? Com certeza você se sentiu muito abençoado pelos estudos, pelas mensagens, pelas orações, por tudo aquilo que aconteceu. E nós louvamos a Deus também por ter nos conduzido até aqui, até este momento assim tão ímpar. E nós gostaríamos, inclusive, né, de pedir que você pudesse compartilhar os links anteriores, os estudos, para que pudesse ser compartilhado com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, porque são estudos e orientações preciosíssimos para que a gente possa, então, estar nesse desenvolvimento na presença de Deus. Esse foi um projeto, né, da igreja, através do Ministério da Mulher, com esse tema tão especial, Lares de Cura e Esperança. Com certeza você foi muito abençoado, muito abençoada, e nós também agradecemos, né, em nome da igreja e do próprio Ministério aí da Mulher, por todos aqueles irmãos e irmãs que estiveram envolvidos nesse projeto e estiveram orando, que estiveram participando, que estiveram aqui colaborando. E tem aqui duas pessoas especiais, né, além de todas, que nós vamos entregar algumas lembrancinhas aqui, representando, né, o carinho especial da igreja e do próprio Ministério da Mulher, certo? Então, gostaria de convidar aqui nesse momento nosso amigo Éden. Ele vai vir aqui à frente, ele que geralmente não gosta de aparecer, mas hoje não tem jeito. Eu disse para ele que ele ia aparecer, ele vai vir aqui receber uma lembrancinha, né, com certeza muito especial, preparada aqui com muito carinho. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você continue sendo uma bênção na obra de Deus. Deus abençoe. Esse é nosso amigo Éden, né? A gente sempre lê sobre ele, mas agora nossos olhos puderam ver, né, ele aqui também através da programação. Então, que Deus abençoe, sempre aí também, junto com outros irmãos e irmãs, tem dado suporte, né, muito importante para que a gente possa permanecer. E o nosso amigo Wesley, eu gostaria de convidar ele aqui, daqui a pouco ele volta, e a gente vai entregar também uma lembrancinha para ele. Que Deus continue te abençoando, meu querido, que você continue sendo essa bênção na causa de Deus e ter disponibilizado esses dias, né, esse tempo, para que pudesse estar aqui conosco. Que Deus seja louvado através de sua vida sempre, tá bom? Eu não gosto de dar pistas de lembrancinhas, mas que vocês continuem assim, cada vez mais, exalando o perfume de Cristo, tá? Como diz o apóstolo Paulo. Muito bem, nós estamos aqui finalizando esse ciclo, mas eu quero contar uma coisa para você. E é a seguinte: às sextas-feiras à noite, né, enquanto nós estamos nessa situação de não ter os pequenos grupos reunidos e tal, nós vamos continuar com algumas temáticas e programações com temas especiais nas sextas, tá? Então continue compartilhando, continue aí ligado toda sexta junto conosco, para que juntos possamos ainda nos aprofundar mais na palavra de Deus, tá bom? E como a gente vai comentando, nós vamos ter, estava ali conversando com Wesley, o ciclo, né, aqui dele, dessa sexta, desses temas, encerra hoje, mas teremos uma palestra especial sobre saúde. Então, aguarde aí, porque com certeza será uma bênção especial. Também teremos aqui um irmão, né, trazendo, através do conhecimento, né, muitas informações importantes a respeito da questão, né, da área da saúde e espiritualidade, tá bom? Então, fique junto conosco, compartilhe, e depois dessa palestra nós vamos ter outras sextas-feiras com temas também muito especiais, né, talvez profecias, né, talvez alguns outros temas que geralmente geram dúvida, né, na cabeça das pessoas atualmente. Nós vamos estar discorrendo sobre alguns temas aqui. Você está com sua Bíblia? Está aí, pertinho? Então pegue a palavra de Deus agora e abra comigo no texto de Romanos capítulo 12, tá bom? Abra comigo aí o texto, Romanos capítulo 12. O tema de hoje não é Wesley, tem a ver com a mente humana e o grande conflito. Então ele vai trazer para nós informações importantíssimas a respeito disso daqui. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Olha o que é que está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora olha o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto muito forte, com certeza o Wesley, através desse estudo aqui, em algum momento vai mencionar, ele se aprofundar um pouco mais, mas é isso, ainda dá tempo você compartilhar. Compartilhe esse link com muitas pessoas, com familiares, com amigos, com vizinhos, com colegas, para que juntos agora possamos aprender um pouco mais a respeito desse tema tão especial, a mente humana e a realidade do grande conflito. Onde você está agora, eu gostaria de convidá-lo para uma oração. Você está aí com sua família ou está sozinho? Neste momento agora, concentre-se no céu, nós vamos falar com Deus. Nosso querido Pai, nós estamos aqui felizes, encerrando um ciclo, outros irão se iniciar, mas nós queremos agradecer porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, até aqui de uma maneira muito especial, o Senhor tem, ó Deus, profundamente falado ao nosso coração, através do Teu Filho, do Teu servo Wesley. Nós somos gratos ao Senhor pela vida dele, pelo ministério que ele desempenha, também por todos os irmãos e irmãs que estiveram envolvidos nesse projeto, ó Deus, que não fique simplesmente como um plano, mas que todas as orientações e todos que estiveram participando para que essa programação fosse possível, que todos sejam abençoados por Ti. Queremos, ó Deus, mais uma vez, pedir que o Senhor use o Teu servo para trazer mensagens e estudos tão importantes para a nossa vida. Que o Senhor possa, ó Deus eterno, consagrar-nos e que a cada dia nós possamos ter a nossa mente renovada pelo Teu Divino Espírito. Nos entregamos sem reservas, ó Deus, em Tuas mãos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Neste momento eu gostaria de convidar mais uma vez o nosso amigo Wesley, e ele estará trabalhando conosco esse tema tão especial, que nós possamos permanecer na presença do Senhor. Deus abençoe, meu amigo. Um grande abraço aqui para os nossos irmãos aqui da Igreja do Nelson Costa, principalmente esse ministério que se preocupou em trazer temas que normalmente não são muito tocados nem falados no nosso cotidiano. Então nós esperamos que tudo que foi passado possa ter servido, para não só a questão intelectual, mas que possamos nos precaver de alguns males e de alguns comportamentos que são muito nocivos. Então, um abraço aí para a equipe do Ministério da Mulher. Obrigado aqui à Igreja do Nelson Costa, que deu esse espaço para nós podermos nos comunicar. E a você, que é o nosso principal aliado, Sem vocês que estão nos assistindo, não faria sentido fazer toda esta série. Então, desde já agradecemos a todos. Não vou citar nomes porque é muita gente que tem nos acompanhado, e se eu for falar um nome, por certo, vai ficar alguém de fora. Mas todos aqueles que têm a cada sexta-feira ou em outros dias nos acompanhado, que Deus seja com você em sua vida. E hoje então nós damos início ao fim, Hoje vai ser o início do fim, porque vamos tratar dessa série específica, nosso último tema. E é uma síntese de mais ou menos tudo que foi dito, mais alguns conhecimentos adicionais. Então nós vamos trabalhar com a mente e o grande conflito, e esse conflito que nós falamos tanto sobre ele. E antes de eu começar a falar sobre o tema, eu gostaria de pedir mais um momento de oração com vocês. Então, onde você estiver, por favor, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Santíssimo Deus, a Ti sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque de Ti vem todo o conhecimento puro e verdadeiro. De Ti brota todas as fontes de vida que jorram para a vida. Nesses dias que nós temos passado aqui falando sobre esses assuntos, se por acaso o Senhor do outro lado da tela tem alguém vivendo algum daqueles dilemas que nós trabalhamos aqui, que o Teu Espírito Santo seja, acima de tudo, o médico confortador dessas pessoas. Dá-nos a Tua paz, a Tua bênção, é o que suplicamos, em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.
Então, Tássio já adiantou, de fato, um dos temas que vamos trabalhar. E eu gostaria, mas antes de entrar no tema do capítulo 12, né, do livro de Romanos, trabalhar com vocês um outro texto, que se encontra no capítulo 4 do livro de Provérbios. É um texto que em outro momento eu acho que nós mencionamos, mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre ele. Capítulo 4 do livro de Provérbios, no versículo 23. E lá, você pode passar o próximo slide aí, meu irmão, que vai estar o texto. O texto está aí na tela. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É claro que a Bíblia, né, no período que foi escrita, ela não está dizendo que a sede, né, das emoções é de fato esse órgão coração, né? Mas é uma metáfora para falar da mente. Então, a gente pode entender que a preocupação do escritor bíblico era que nós pudéssemos fazer uma guarda, uma vigia sobre o que entra nos nossos pensamentos, ou seja, na nossa mente num contexto geral, não somente a mente, não somente o pensamento, porque o pensamento é uma das características da mente, ela tem outras, e outras funções também. Então o texto bíblico aqui nos faz a grande advertência de tudo o que a gente precisa guardar nessa vida. O mais importante é nós guardarmos o coração. Um outro texto que eu gostaria de trabalhar aqui, né, com vocês, não está nos slides, mas está no livro Conselhos para a Igreja, e diz bem assim, todos devem vigiar os sentidos, do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. É um texto muito conhecido, Conselhos para a Igreja, no capítulo 30. O capítulo todo, 30, é muito interessante, porque vai falar da mesma coisa, né, do que tratamos no capítulo 4 do livro de Provérbios. E ele continua: deves tornar-te fiel sentinela dos teus olhos, dos teus ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar uma obra tão desejável. Então, o espírito aqui profético chama de avenidas que dão acesso à alma, né? Dão acesso à mente. Fala dos nossos órgãos do sentido, né? Visão, paladar, olfato e tato, e também a nossa audição. Então, precisamos montar vigia, entendendo que tudo que tem acesso à nossa mente, ela tem acesso por essas vias. Deixa eu abrir meu parêntese, que normalmente eu sempre abro. Você que está nos acompanhando, todas as nossas bases, né, para a interpretação da realidade, ela é baseado na Bíblia. Então, aquilo que nos permite interpretar a realidade é a palavra de Deus, porque é assim que nós consideramos a Bíblia, não como contendo, mas sendo ela toda a palavra de Deus, inspirada para dar ao homem um rumo, um caminho, para que eles entendam o porquê estão aqui, para onde vão e a quem pertence, de onde vieram. Então nós acreditamos e temos por base a Bíblia. E de pano de fundo, né, nós utilizamos aquilo que a ciência traz de descoberta para os nossos entendimentos. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse órgão tão fantástico que é o cérebro. Por mais que a gente mergulhe no conhecimento desse órgão, ainda há muita coisa que não temos resposta. Na verdade, que a ciência, né, não tem resposta. Muitos eventos acontecem a nível consciente e a nível inconsciente, que simplesmente sabemos os
vemos os efeitos, mas às vezes não sabemos a causa. Por que acontece? Como, às vezes sabemos como acontece, mas às vezes por que acontece a gente não sabe, né? A ciência tem ainda muito a descobrir e estudar sobre isso, e é fantástico. E a gente vai fazer um pouco de reflexão, né, sobre este órgão que é fantástico, como eu falei, o cérebro. A central do comando do nosso corpo. Então, é daqui que parte todas as informações que vão executar algumas funções no nosso corpo. Algumas, elas são conscientes, ou seja, você domina essas ações. Abrir a mão, fechar a mão, levantar o pé, pular, abaixar, abrir a boca, olhar, não olhar. Então, são coisas que estão no domínio da nossa consciência. Mas existe uma série de coisas que acontecem que nós não dominamos, que está fora da nossa capacidade de controle, e isso está armazenado no nosso inconsciente. Então, há um mistério enorme a respeito do nosso inconsciente, né? Que não é um lugar específico no cérebro, mas faz parte da mente humana. Então, o corpo, o cérebro, precisa se comunicar com as outras partes do corpo. Então, e ele faz isso como? Ele faz isso através das sinapses, né? As sinapses é a comunicação que acontece entre um neurônio e outro. Quando a informação precisa sair do cérebro ou de uma extremidade do corpo e chegar ao cérebro, é feita através dos neurônios. Esses são sinais elétricos e químicos, né? Químicos e elétricos, que percorrem o corpo em uma velocidade estrondosa, né? À medida que você recebe, né, um estímulo que cause, por exemplo, dor em qualquer parte do seu corpo, a sensação, na verdade, a sensação que temos é que isso ocorre de uma forma instantânea. Mas, se a gente for tentar entender o processo, ela percorre um caminho. Por exemplo, se eu no dedão do pé sofro lá, piso em um espinho, rompeu a minha pele, né, a derme e a epiderme, rapidamente os hormônios, né, uma série de neurônios que são especializados para captar a dor, ele vai mandar uma informação da ponta do dedão do pé até chegar ao seu cérebro. Lá, o cérebro vai tomar uma decisão o que fazer com a dor, né? Se você pisou em algo pontiagudo, o cérebro vai mandar a informação de volta: tire o pé daí. E é claro que isso é feito de uma forma automática, porque é um recurso de preservação, né, do próprio corpo. São mecanismos de defesa nosso. E isso é feito através de informação que passa de um neurônio, da ponta do dedão do pé até o cérebro. Então, a informação sai de lá, bate no cérebro, né, no sistema nervoso central, no cerebelo, ali no lobo frontal. Ele processa a informação e manda uma resposta de volta para você tirar o pé dali. Então, isso é fantástico. Ocorre numa velocidade extrema. Então, eu gosto de dizer que é o meio mais eficaz de informação que temos. É claro, dadas alguma enfermidade que possa atrapalhar nesse processo de transmissão, elaboração e envio de uma resposta. Então, o cérebro é fantástico. Então, muitas coisas podem interferir nesse processo de comunicação, né? Um estado patológico, né? Uma doença, pode ser também uma substância psicoativa, né? O uso ou abuso de alguma substância psicoativa vai interferir nesse processo de comunicação. Existem algumas doenças também, né, que podem causar danos a determinadas partes do cérebro e impedir que haja alguma comunicação. Uma outra coisa que pode acontecer é um acidente aonde comprometa a nossa vértebra, em algum lugar da vértebra, e isso vai cessar a comunicação do cérebro com a parte lá afetada. Agora, o cérebro é tão fantástico que você olha ele de fora e ele parece um órgão único, mas ele tem muitas subdivisões, cada uma responsável por algo específico. Na tela, você vai ver uma imagem
aonde nós temos o cérebro dividido em várias partes. Agora, um detalhe, viu? O cérebro não é dessa cor que você está vendo aí, não. Não tem verde, não tem azul no cérebro, não. É só uma imagem ilustrativa, né? O seu cérebro, a gente conhece, chama ele da massa cinzenta. Então, você vai perceber que a parte que toma maior espaço, de maior volume, é o lobo frontal. O lobo frontal é a parte do cérebro que tem funções específicas. E nós vamos falar um pouco de algumas funções, de forma muito breve, das funções de cada parte aí do seu cérebro. O que é que elas fazem, né? Você vai ver aí, basicamente, 5 a 6 partes diferentes que compõem aí o seu cérebro. Isso de forma muito básica, viu? Só informando. Essa parte em laranja é o lobo frontal. O que é que o lobo frontal faz, né? Ele é o centro de controle do cérebro. O lobo frontal intervém no planejamento, no raciocínio, na resolução de problemas, no julgamento e controle dos impulsos. Olha só, a parte que processa o controle dos impulsos é o lobo frontal. Além de, ele regula os nossos sentimentos, como também a empatia, né, generosidade, e também influencia no comportamento, já que ele é responsável por tomar decisões. Lobo frontal é onde tomamos as decisões. Essa parte do lobo temporal, né, ela tem uma função que é de processamento auditivo e da linguagem, além das funções da memória e no gerenciamento também dos sentimentos. Embora, queridos, o cérebro tenha essas partes separadas, que tem uma primazia em fazer alguma função, às vezes ele precisa do auxílio de outras partes do cérebro para ajudar no processamento mais geral de um problema ou de um estímulo, por exemplo. Temos o lobo parietal, que está localizado ali, essa parte de cima. Essa parte ajuda a processar a dor e a sensação de tato, e também intervém na cognição, ou seja, em todo o nosso sistema aqui de consciência, né? E também temos o lobo occipital, né? Essa parte do cérebro, ela interpreta tudo o que nós vemos, né? Ela é responsável por pegar as informações que vêm de forma visual, processar essa informação e emitir uma resposta. Então veja aí que cada parte do cérebro tem uma função mais ou menos específica. Essa parte que eu gostaria de dar ênfase é a parte do lobo frontal. Por quê? Porque é onde está a nossa consciência. O lobo frontal, raciocínio, tomada de decisão, interpretação da realidade, baseado ali no lobo frontal. Mas o lobo frontal precisa de outros, né, componentes, órgãos ali do cérebro para realizar essa tarefa com eficácia. Por exemplo, ele precisa da memória, ele precisa de tudo que está armazenado na memória para tomar uma decisão baseado nos padrões que a gente aprendeu. E por falar em padrões, né, nós somos pessoas, seres, né, que gostamos muito dos padrões, e eles são muito importantes para nós. Se você for olhar a sua vida como um todo, ela é cheia de padrões. Você acorda, você levanta e você tem rotinas, né? Você segue uma rotina. A rotina são padrões que servem para tornar sua vida um pouco mais simples. Já pensou se a cada experiência você tivesse que parar e elaborar toda uma estratégia para lidar com aquela experiência? Então você precisa que essa experiência fique registrada em algum lugar, para que quando você se deparar com ela, o seu corpo e você reaja a esse estímulo, entendeu? Então, padrões, eles são importantes, né? Inclusive, esses padrões, às vezes podem nos ajudar, né? Mas esses padrões, às vezes, também pode trazer algumas coisas ruins para nós. Então, tem coisas que a gente diz assim, ó, você está fazendo no automático. Um exemplo,
A pessoa que está dirigindo, tem certo momento, se for à noite, ela é tomada pelo sono. Às vezes você dirige uma parte enorme do percurso e você não se dá conta como percorreu essa distância. O que é que seu cérebro fez? Ele pegou uma parte de sua visão periférica do que está acontecendo, mesmo sem você sem estar em um alto nível de consciência, e foi captando essas informações e fazendo o seu corpo reagir de uma maneira que você já está acostumado a fazer. Então você conhece o trajeto da sua casa, é um percurso que você faz muito, então sua memória de fatos antigos está preservada. Então o cérebro, até certo ponto, consegue lidar com um pouco de baixa de consciência, fazendo esse serviço de forma padronizada, automática. Mas existem coisas que, se formos fazer no automático, isso pode nos trazer muitos prejuízos. Então, qual é o conflito que nós vivemos aqui? É se nós tivermos que tomar decisões a níveis que vão comprometer nosso futuro e fazer essas escolhas de forma automática. E sabe o que nós mais estamos fazendo nesses últimos tempos? Vivendo de uma forma automática. E isso tem trazido prejuízos para diversas áreas de nossa vida. E já que nós estamos falando de emoções, comportamento, nós estamos falando de relacionamento, às vezes isso está sendo um problema pontual em sua vida, ou na minha vida. Porque em vez de elaborar uma resposta para esse evento específico, às vezes estamos reagindo e não agindo no mundo. E existe uma diferença muito grande, né? Às vezes essa reação padronizada e automática, ela vem sem discernimento, vem sem critério, e quando ela vem à tona, ela vai causar, ou pode causar, um sério problema de relacionamento. Viver no automático é muito perigoso. Então o nosso cérebro, ele precisa, e ele se estrutura, né, de uma forma que ele pega eventos que se repetem constantemente e transforma isso em um padrão. Alguns eventos é para nosso benefício, mas quando isso se estende para todas as áreas de nossa vida, aí temos um sério problema. E a gente vai, à medida que a gente vai avançando, a gente vai estar muito centrado aqui, centralizado nessa ideia dessa padronização e desse perigo que é viver de forma padronizada. De acordo com Becker, né, que foi um dos fundadores da teoria cognitivo-comportamental da psicologia, as crenças centrais ou nucleares são desenvolvidas na infância, através das interações do indivíduo com outras pessoas significativas e da vivência de muitas situações que fortalecem essa ideia. As crenças centrais podem estar relacionadas ao próprio indivíduo, às outras pessoas ou ao mundo. Geralmente, essas crenças são globais, excessivamente generalizáveis e absolutistas. Então, Beck ressalta ainda que as crenças centrais representam os mecanismos desenvolvidos pelas pessoas para lidar com as situações do cotidiano, ou seja, a maneira como os indivíduos percebem a si mesmos, os outros, né, e o mundo, e ao futuro, sendo esta percepção chamada de tríade cognitiva. Então, essas crenças centrais, a gente aprende em um período muito curto de vida e na interação com os nossos pais e com as outras pessoas e com o ambiente. E isso vai formulando padrões de pensamento, padrões de comportamento e padrões emocionais. E eu gostaria que você ficasse muito atento ao que nós vamos dizer. Tudo que você é hoje foi formulado, né? Não tudo, desculpe, deixa eu tirar essa palavra muito generalista. Uma boa parte, enorme parte do seu comportamento, padrão de comportamento, de emoção e de pensamento, foi formulado em um período muito curto de sua vida. É definitivo? Não. Pode ser feito alterações? Pode. Mas a maioria das pessoas faz? Não. A maioria das pessoas vivem baseadas nos sistemas que elas aprenderam, principalmente no período da infância, que começa a desabrochar na adolescência, e quando chega ali por volta da vida adulta, isso já se tornou cristalizado, né?
Então, ela é elaborada em um período curto da vida, né, em um período da infância, primeira infância, 7, 8 anos de idade. Caráter, personalidade, padrões de emocionais. Por exemplo, se você é exposto a uma determinada situação emocionalmente, como é que você vai reagir? Vai reagir da forma que você aprendeu nesses primeiros anos de vida. Se você... E é difícil falar de uma situação específica, porque a mesma situação vivida por 2 ou 3 pessoas pode ser sentida de uma forma completamente diferente. Então, 3 pessoas podem vivenciar a mesma situação, mas na hora de contar como isso te afetou, isso vai ser diferente. Como emocionalmente você se encontra nessa situação, essa resposta emocional também vai ser diferente. Porque nos outros vídeos eu falei um pouco sobre essa questão da formação das emoções, e quando você é exposto, né, a determinados estímulos, você vai tirar um aprendizado dali. Mas esse aprendizado vai depender da sua genética, predisposição genética, vai precisar do ambiente que você está e de como e quais foram as pessoas envolvidas nesse processo. Então, esses padrões que estão lá no centro da nossa inconsciência, né, está em um lugar até inacessível à nossa consciência, ela se manifesta volta e meia a depender do estímulo que eu sou exposto. Como eu falei, algumas coisas são adaptativas e são boas, mas às vezes a leitura da realidade que eu faço está comprometida por causa desses padrões, entendeu? Por exemplo, tem pessoas que, se for expostas a algum estímulo ruim em sua primeira infância, na sua infância, e isso trouxe uma carga negativa para ela emocionalmente, e ela não soube como processar essa emoção, isso vai ficar registrado. E quando ela for exposta a esse estímulo na vida adulta, isso vem à tona e ela vai reagir a esse estímulo da forma que ela aprendeu ali. Vou dar um exemplo bem básico para nós. E eu vou voltar a essa questão pais e filhos aqui. Se na relação pais e filhos, os pais costumam diminuir a autoestima do filho ou a capacidade do filho o tempo inteiro, quando na vida adulta ele precisar recorrer ao seu sistema, né, de reação a eventos externos, né, se acontece algo que ele precise de autoestima, quando ele precise confiar que ele tem potencial para fazer, ele vai reagir de forma a fugir dessa situação. Por quê? Porque durante a vida inteira formou-se um padrão: você não pode, você não é capaz, você não tem jeito, você não tem capacidade para isso. E isso é um padrão que a gente entende como um padrão disfuncional, entendeu? Mas isso pode valer para a vida emocional, isso pode valer para como lidar com as críticas, para como lidar com os elogios, para como lidar com a ausência, então serve para tudo. E isso principalmente nas questões de relacionamento. Então, nós somos atingidos, né, quando a gente fala em mente, a gente está falando de uma integração entre a parte física, a própria parte mental, a parte social e a parte espiritual. E nós vivemos em conflitos diante de todas essas facetas aí. Os conflitos, quando nos atingem fisicamente, né, se por exemplo, eu quebro um braço, sofro um acidente, eu adquiro uma doença, e essa doença, né, ela vai interferir na minha parte social, ela vai interferir na minha parte mental e também pode interferir na minha parte espiritual, porque tudo está integrado. Nós não somos uma parte só, nós somos tudo isso. Nós somos físicos, nós somos mentais, nós somos sociais, nós somos espirituais, nós somos integrais. E quando há um desequilíbrio em uma dessas partes, todo o ser se desestrutura, né? Se uma parte de Wesley mental está comprometida, ela vai comprometer minha parte física, ela vai comprometer minha parte social e, consequentemente, a minha parte espiritual também. Então, o que é que nós temos visto hoje, ultimamente? É uma tentativa de desintegrar esse homem, como se essas partes não tivessem associadas. E para nós aqui que temos nossas crenças, né, nós adventistas do sétimo dia,
temos um conjunto de crenças que atingem todas essas dimensões: a dimensão física, a dimensão mental, social e espiritual. Então, quando a gente fala de evangelho, a gente não está falando somente da parte espiritual, mas a gente está tentando falar da parte do ser humano, que é uma parte integral. Então, você lembra do ministério de Jesus? Uma boa parte do seu ministério estava direcionada a resolver problemas de ordem física. Embora espiritualmente elas tivessem algum tipo de conexão entre a parte física e espiritual, mas o que é que Jesus fazia? Jesus curou pessoas que estavam cegas, né? Ele gastou uma boa parte do seu ministério atendendo essas pessoas que tinham problema de locomoção, paralíticas, que não ouviam. Então Jesus, ele atinge a pessoa, né, na sua dimensão física, para despertar e sensibilizar ela na questão espiritual, para nós percebermos quanto elas estão interligadas. Então, se o Cristo que nós acreditamos, né, na sua divindade, veio e se preocupou com essa dimensão humana, como é que nós podemos desconsiderar essas questões? E aqui nós entramos em cheio na questão da saúde, porque saúde não é somente ausência de doenças, como a gente imagina, né? Saúde é quando todas essas partes elas estão em equilíbrio, parte física, porque se eu falar somente de saúde do ponto de vista físico, uma ruptura ou um problema em um órgão específico, eu posso me esquivar de falar da parte social, né, da parte mental e também da parte espiritual. Então, os conflitos que a gente vive nesta época é um conflito que tem atingido o ser humano em todas as dimensões. Não na dimensão física, né? Vivemos uma rotina super apertada, as pessoas não têm se preocupado, por exemplo, com sua alimentação, o seu estilo de vida, né? E Deus se preocupa com o seu estilo de vida, porque o seu estilo de vida vai influenciar todas as demais áreas, inclusive a área espiritual, inclusive a área mental. Então, às vezes na correria da vida, nos tornamos sedentários, né? Não nos preocupamos em tratar o corpo físico com uma alimentação saudável e com boas práticas de saúde. Comemos aquilo que não presta e deixamos de comer aquilo que presta. Então eu não vou falar de alimento A ou B, porque eu acho que nós já chegamos em um ponto aonde esse conhecimento se tornou disponível para todo mundo. Então nós temos 8 remédios naturais, gratuitos, que nos auxiliam a ter uma boa saúde, e às vezes a gente elimina esses 8 remédios naturais do nosso cardápio, e isso vai enfraquecer o corpo, e quando enfraquecer o corpo, ele fatalmente vai enfraquecer a mente, que vai fatalmente enfraquecer o espírito. Então, nós estamos falando de todas as dimensões. Por exemplo, na questão social, se eu estou adoecido socialmente, ou seja, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, então, às vezes a gente precisa ligar uma luz aí, porque se eu não me dou bem com uma pessoa, às vezes é um problema lá de personalidade, ou um problema pontual, mas se eu já não começo a me dar bem com uma, com 2, com 3, com 10, com 20 pessoas, alguma coisa está errada, e o problema pode ser eu. Então pode ser um desses padrões que eu aprendi e que eu estou emitindo um tipo de comportamento que eu sempre faço essas coisas e às vezes eu não me dou conta. Você lembra, às vezes em alguma discussão que alguém fala da nossa forma de agir, às vezes a gente fala assim, mas eu nasci assim, eu sou desse jeito. Então quando a gente fala isso, a gente está ignorando o processo que foi para você se tornar quem você é, entendeu? O fato de você ser assim, ou ter aprendido a ser assim, não significa que você precisa continuar sendo esta pessoa, emitindo esses mesmos padrões de comportamento. E às vezes nossos comportamentos são muito reativos e de forma defensiva, e isso acontece em todo instante, por todo lugar.
Eu percebo que a todo instante nós reagimos às comunicações dos outros de uma forma muito defensiva. E às vezes nesse medo inconsciente, né, do outro nos causar dano, e às vezes não é um dano real, é um dano aparente, eu ajo às vezes de uma forma grosseira, às vezes de uma forma insensível com esta pessoa. Então eu gostaria muito que a partir desse tema a gente consiga fazer uma reflexão como estão os nossos relacionamentos, mas principalmente como nós reagimos a esses relacionamentos, de todas as formas. Então será que eu não estou reagindo a esses comportamentos devido a este processo de aprendizagem, né, de um comportamento que eu aprendi de forma equivocada na minha primeira infância? Será que eu não estou reagindo e não é algo que é natural, está machucando as pessoas e eu estou continuando emitindo esse tipo de comportamento? A gente precisa refletir nisso. E eu já falei isso em outras vezes. Todo ser humano deveria aprender a conviver de forma respeitosa uns com os outros, mas nós cristãos somos, pela palavra de Deus, intimados a fazer isso, né? Deus não consegue enxergar um cristianismo onde não haja um bom relacionamento entre as pessoas. Inclusive o que Jesus quer é quebrar, né, esses muros de separações que nós criamos com as pessoas, porque não entendemos quem são elas. Às vezes quem está do outro lado, ela age dessa forma, né, porque ela não aprendeu de forma nenhuma a ser de outro jeito. Então ela passou por um processo que culminou em quem ela é. Em primeira instância, biblicamente, a Bíblia nos diz que todos nós temos uma natureza que ela tem uma tendência ao pecado, a errar o alvo. Você lembra, nós falamos sobre o conceito de pecado algumas vezes. Errar o alvo, sair da meta, sair do planejamento, sair do plano original. Então, no plano original de Deus, éramos para ser uma forma. Então, a intenção aqui não é dar um estudo bíblico. Então, nós não vamos falar da origem do pecado, das consequências do pecado. Tem muitos vídeos já nesse canal que fala sobre isso. Inclusive, nós estamos falando nas quartas-feiras de um tema sobre santidade, que invariavelmente vai tratar dessa ideia, como somos pecadores. Então, por sermos pecadores, de cara, nós já temos uma grande probabilidade de ter problemas de relação, né, de relacionamento. E esses padrões são perigosos. Então, às vezes a gente tenta se isolar. Por que determinadas pessoas buscam isolamento? É porque ela aprendeu a ser assim, ela está agindo de forma reativa. Então, eu tenho dois conselhos. O primeiro conselho são para as pessoas que vivem assim. Elas se isolam, elas não têm paciência para lidar com as outras pessoas e por isso elas preferem viver no mundo delas. Essas pessoas precisam de ajuda. Então, é possível mudar esses padrões de comportamento desadaptativos que ferem e vivem ferindo as pessoas. Olha, tem gente que fala assim: eu sou uma pessoa autêntica, eu sempre falo a verdade. Às vezes usamos falar a verdade como uma desculpa, como um pretexto, que no fundo a gente quer ofender. E às vezes a gente usa essa desculpa: não, eu apenas estou sendo sincero, estou sendo realista. E por trás desse ser realista está alguém que no fundo quer magoar, quer ofender alguém. De forma adaptativa? Não sei. Por causa de sua natureza pecaminosa? Com certeza. Mas isso pode ser mudado. A gente precisa quebrar padrões. Padrões não são eternos e definitivos. E eu trago dois bons exemplos na Bíblia, né? Os filhos do trovão, né? Tiago e João da Bíblia. Você vê um Tiago e um João se comportando de uma forma muito reativa, grosseira, sem paciência, sem amor em uma parte do Evangelho. Mas depois de algum tempo você vai encontrar um João que trata todo mundo como meus filhinhos amados. O que aconteceu com João? O que aconteceu que revolucionou a sua forma de tratar as pessoas e de enxergar o mundo? É esse tipo de milagre que o Evangelho propõe. Uma mudança no ser.
Então, o meu primeiro conselho vai para as pessoas que agem assim, como João, como Tiago, de uma forma desadaptativa, de uma forma grosseira, de uma forma sempre reativa, sempre na defensiva. E meu segundo conselho vai para as pessoas que convivem com essas pessoas, porque não é fácil. Então, a gente precisa talvez entender, ou fazê-las entender o porquê daquele comportamento. Ao invés de entrarmos em uma briga franca com essa pessoa, por que não perguntá-las: o que é que te motivou a agir dessa forma? Por que você falou comigo dessa maneira? O que é que está acontecendo que levou você a ser assim nesse momento comigo? Então, você dá um tempo de, em vez de jogar mais combustível no fogo, você joga um pouquinho de água. Você dá à pessoa um tempo para ela refletir, parar e ver que ela te magoou. Porque se a gente for agir de forma adaptativa, né? Se a gente for apenas reagir, a gente vai entrar em um ciclo constante de problemas sociais. E isso vale para pais e filhos, para irmãos, para marido e mulher, para amigos, para todo tipo de relação. Então, nós vivemos conflitos em todas as áreas. Mas agora vamos tratar de um conflito que tem sido muito... deixa eu ver qual é a palavra que eu uso aqui. Tem sido eliminado um pouco da vida das pessoas, né? As pessoas não têm dado, principalmente no tempo que a gente vive, muita importância a essas questões. Talvez vamos tratar de algum assunto que você não concorde, mas eu peço que, na hora de discordar, claro, de uma forma respeitosa, inclusive nos comentários. No próximo texto, nós temos uma referência sobre essa questão de como a nossa mente ela tem funcionado e como, às vezes, o nosso grande arquirrival e adversário tem se utilizado disso aqui para causar danos à nossa vida, né? Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer, o texto deve estar aí na tela de vocês, experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nesses últimos dias, ele está vinculando, unindo, juntando a mente humana a dele próprio, impregnando-a, ou seja, enchendo a mente das pessoas com os pensamentos que são dele. E está fazendo essa obra de um modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guiam não sabem que estão sendo levados por ele a seu bel prazer. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Conselhos para pais e professores. Então perceba que, de novo, qual é o parâmetro que nós estamos utilizando para interpretar a realidade? A Bíblia. E nós vamos trazer alguns problemas que estão acontecendo nos nossos presentes séculos. Então, tenha paciência caso tenha alguém nos assistindo que não creia muito nessa história de Bíblia, de igreja, de religião. Calma que nós vamos apresentar outros argumentos. Mas tome, por exemplo, o pressuposto de que Deus existe, que Satanás existe e que nós estamos falando desse adversário aqui. Não vamos tratar dos temas teológicos, periféricos aqui, dessa questão do grande conflito. Vamos entender, ele existe, estamos no meio dele. Então temos um adversário, Lúcifer, e ele se tornou um especialista em como entender o ser humano. Se você ler o capítulo 30 daquele livro que nós falamos logo no início, você vai perceber que Deus criou a mente humana, o cérebro, de uma forma tal que ninguém pode ter acesso a ele, a não ser que a gente conceda a essa pessoa a permissão para isso, certo? Então ele é um órgão blindado, para que os nossos pensamentos não possam ser lidos, alguém entrar, né, sintonizar um canal, entrar, ter acesso aos seus pensamentos. Isso não acontece, a não ser que você, por livre e espontânea vontade, ceda e dê permissão para isso. Lembra do texto que a gente leu, Provérbios capítulo 4, 23, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, ou seja, guarda a sua mente, guarde o seu cérebro, porque tudo que entrar lá vai ter uma consequência. Nada nesse mundo é neutro.
Não existe neutralidade no mundo. Ou ele serve para o bem, ou ele serve para o mal. Meio termos não são possíveis. E a grande pergunta é, dentro desse cenário, Deus, ele existe? Por que essa pergunta no meio dessa questão que a gente está tratando? A gente está tratando de problemas de ordem espiritual. E uma onda, de agnosticismo, de ateísmo, e uma nova forma de ateísmo tem adentrado a nossa cultura. E ao fazer parte da cultura, as partes que estão se relacionando com a cultura, ou seja, nós, de uma forma ou outra, podemos estar sendo atingidos por esta propaganda. Quando não descartamos Deus de forma completa, nós fazemos algo parecido. Criamos um Deus a partir de nossa própria perspectiva e chamamos esse ser que nós criamos de Deus, que não tem nada a ver com o Deus bíblico. E aí a gente começa a pautar nossa existência baseado nesse Deus que nós criamos e não no Deus revelado na Bíblia. E esse é um problema perigoso, porque embora todo mundo esteja falando de Deus, talvez não estejamos falando do Deus revelado nas Escrituras. E inclusive, no meio do cristianismo como um todo, essas filosofias perigosas estão rodeando e tentando entrar, e muitas delas já entraram. Um Deus criado a partir da nossa própria concepção de divindade. Isso é tão perigoso quanto o ateísmo aberto. E não creio em Deus, e ponto final. Então, no próximo slide, pode passar, os processos que desencadearam essa descrença. Eu trouxe aqui algumas situações que fizeram que Deus fosse tirado de cena da humanidade. Agora pensa, por que eu estou tratando de Deus? Porque existem muitas coisas que afetam nossa vida espiritual, mas nenhuma delas afeta tanto quanto a inexistência de Deus, ou se eu tratar Deus de uma forma meramente humana, na minha perspectiva. Deus, ele existe? Quais foram os processos que desencadearam essa mudança? Pode passar o próximo slide. O primeiro processo que eu coloquei aqui foi a forma como a igreja se comportou na Idade Média, naquela época onde havia uma igreja que ditava as regras do mundo. Isso fez com que houvesse uma rejeição de Deus muito nesses períodos, e muitos movimentos científicos e filosóficos nasceram combatendo aquela ideia de cristianismo, que não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, deixado por Cristo e continuado pelos seus apóstolos. Foi criado um outro evangelho, e esse outro evangelho é uma deturpação de quem é Deus. E por causa dessa forma de agir da igreja da Idade Média, o mundo reagiu a essa forma falsa de cristianismo, e muita gente se enveredou no ateísmo e no combate direto a Deus. Primeiro motivo. Segundo motivo. Deixa eu voltar para o primeiro motivo ainda. Inclusive, nós podemos reviver essa experiência em nossos dias. Como? Se eu me declaro cristão, mas nos meus relacionamentos com as outras pessoas, eu me comporto como alguém que não conhece o evangelho, qual é a primeira coisa que as pessoas dizem? Mas ele não é cristão? Por que as pessoas falam isso? Porque baseado em Cristo, eles esperam do cristão um comportamento semelhante. Então nós podemos fazer com que as pessoas rejeitem a Deus por causa da forma que, ao lidar com elas, nós manifestamos a nossa religiosidade e não a nossa religião. Segundo motivo, a revolução científica, o empirismo, e o evolucionismo também ajudaram nessa deserção, das pessoas na crença em Deus. Essa maneira da ciência de tudo levar para dentro do laboratório e tentar explicar de uma forma que seja visível, que seja provada,
Isso tirou Deus de cena. Por quê? Porque Deus não está, Deus não consegue, nós não conseguimos pegar Deus, levar dentro do laboratório e fazer as medições científicas, né? Porque eu volto a dizer, o que é a ciência? A ciência é uma entidade consciente? Não. Ela não é uma espécie de divindade que está lá, que a gente chega lá e fala, ó poderosa ciência. Me responda uma coisa aqui, Deus existe ou não existe? A ciência não é uma entidade consciente, e muito menos neutra, né? Por quê? A ciência, sim, a ciência é neutra, né? Mas o cientista que manipula essa ferramenta não é. Então aí já compromete os resultados. Então, quem responde às vezes a pergunta não é a ciência, mas o cientista. Então essa maneira de tentar trazer Deus para o laboratório e fazer um exame minucioso do que está acontecendo ali, já de cara descarta Deus. Porque devíamos ter uma outra, e temos outras formas de compreender a realidade, né? Outros cientistas muito mais antigos, Descartes, que usava outros métodos, por exemplo, para tentar entender a realidade. O pensamento progressivo a respeito das coisas, né? Você vai ter, inclusive, lá nos períodos pré-socráticos, socráticos, inclusive, uma série de filósofos que tentavam entender a realidade do ponto de vista racional. Então, em algum momento, a ciência abandonou esses métodos e ficou unicamente com o método empírico. Eu trago para o laboratório, faço a minha pesquisa, se Deus existe ou não. Então, temos problemas por causa desse empirismo. E muitos, inclusive, cientistas atuais, vivem isso de uma forma tão extrema, que eles, e a grande parte deles, né, fazem isso, que quando se fala em fé, em processos físicos, né, de origem divina, eles descartam isso completamente e eles pregam uma falsa ideia. Ciência e religião não se misturam. Isso é uma falácia, né? É uma falácia tentando nos desviar da verdadeira ciência, porque a verdadeira ciência fatalmente vai apontar para vestígios da divindade espalhados por toda a criação. Toda a criação. Então, o evolucionismo foi um outro método de explicação das origens das espécies, que acabou sendo a pá de cal aí, que de fato tentou tirar Deus da história. O homem veio e a teoria da evolução das espécies, queridos, não cometam o equívoco de dizer que eles dizem que nós viemos do macaco, porque não é bem assim. Seleção natural das espécies é um processo um pouco diferente, é o mais apto sobrevive. O que, só se a gente for para discutir disso aqui, a gente gastaria o restante do tema. Quem sabe a gente não pode, né, junto com Tássio, tratar desse tema aqui em uma dessas sextas-feiras, né? Falar sobre como é esse processo aqui do evolucionismo à luz da Bíblia. Um outro problema, revolução filosófica. Você vai ter o movimento positivista, né? O movimento iluminista, também contribuindo para afastar Deus da mente das pessoas, né? Então não vou entrar em detalhes desses dois movimentos, mas o iluminismo culminou ali com a Revolução Francesa, e inclusive foi um dos marcos da sociedade moderna. Temos o racionalismo, o humanismo, pós-modernismo, que também em cheio acabaram tirando Deus da mente das pessoas. Um outro problema, revolução cultural, que está associado aos temas que nós passamos aqui, pelo terceiro tema. Por quê? Porque tanto as questões filosóficas que a gente tanto evita estudar, né? A gente às vezes trata a filosofia até com deboche. Quando alguém fala alguma frase bonita, oxe, gente, está querendo filosofar? Como se fosse algo ruim, né? Como se fosse algo que não deveria ser feito. A gente trata muito com zombaria algo que é do pensamento crítico, porque filosofia é tratar a realidade de forma crítica, é entender a realidade com os parâmetros que nós temos, que é a capacidade de raciocínio, tomada de decisão, processamento de informação, e isso às vezes a nossa sociedade trata assim com zombaria, mas as pessoas que gerem o mundo, elas não tratam isso como zombaria. Você sabe por quê? Eles pegam os conceitos filosóficos e colocam em prática na vida cultural.
Então, então esse próximo tema que eu vou tratar, a revolução cultural aqui, e eu botei entre parênteses aqui, o entretenimento é a marca-chave da revolução cultural. Wesley, por que falar disso é importante? Se você está com dúvida, então presta atenção a partir de agora. Você lembra o que é que nós temos que proteger acima de todas as coisas? Nossa mente. A mente é conhecida. E como é que eu tenho acesso à mente? Lembra do texto? As avenidas da alma. Olhos, né, ouvido, o que a gente come, dão acesso à nossa mente. E os perigos, né, do que é que está entrando em nossa mente? Ok. Se existe uma característica dessa revolução cultural, essa característica é o entretenimento. O entretenimento tem sido uma das grandes armas para manter as pessoas distraídas. E queridos amigos que nos escutam, temos uma série de coisas personalizadas que vão atrair grupos de pessoas diferentes e tem mantido as pessoas num estado de praticamente hipnose. Eu acho que o melhor termo que eu tenho para lidar com entretenimento é uma hipnose mental, até porque não há outro tipo de hipnose. Hipnose é mental. Então, estamos vivendo em uma época de hipnose. A música, né, os filmes, seriados, os esportes em geral, todas essas coisas podem estar sendo ferramentas utilizadas para nos manter distraídos. E se nós estamos distraídos, nós estamos tomando às vezes decisões baseadas no nosso piloto automático. E se nós estamos tomando decisões baseadas em nosso piloto automático, significa que nós não estamos usando com sabedoria o nosso lobo frontal. Então existem coisas criadas para reduzir ao máximo a ativação ou o funcionamento do nosso lobo frontal. E se essas coisas conseguem fazer isso, queridos amigos, nós podemos estar em sérios problemas. Por quê? Porque nós não estamos refletindo com coisas sérias. A Bíblia nos afirma: a todo homem cabe viver uma única vez, e depois disso vem a morte. Para as pessoas que não creem em Deus, ok, elas vão viver sua vida aqui, tentando ter o maior número de prazer possível, porque elas imaginam que quando ela morrer, simplesmente tudo vai acabar. O que eu particularmente considero um grande contrassenso, porque a gente luta com todas as forças para ter bons relacionamentos, criar laços, e os laços e essas relações são as coisas mais importantes da vida. E parece que tudo é em vão, né? A gente segue um monte de questões éticas, morais. Eu estou falando de pessoas que não creem em Deus. Para quê? Para no fim não acabar em nada, né? A gente constrói arte, a gente constrói poesia, a gente constrói música, constrói memórias e lembranças. Elas nos afetam e afetam milhares de pessoas para nada. É um mundo sem lógica, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista racional e lógico, eu não consigo achar significado em uma vida onde o que nos aguarda é o nada e o silêncio absoluto. Embora alguns autores filosóficos tentam encher de flores e tratar com beleza a morte, enfim, são só mecanismo de fugir da realidade, do meu ponto de vista. Então, o entretenimento tem sido um dos nossos grandes problemas dos dias atuais, que tem alterado a nossa forma de pensar, tem alterado a nossa maneira de tomar decisões, e isso tem implicado em uma vida espiritual ou inexistente ou muito deficiente. Ficção. Eu gostaria de ler o próximo slide. Olha que texto interessante. Ficção e pensamentos sensuais. Como eu já falei de pensamentos sensuais, vou me ater na ficção. O alimento mental em que se tem chegado a deleitar o leitor de ficção
é contaminador em seus efeitos, conduzindo a pensamentos impuros e sensuais. Tenho experimentado sincera piedade por essas almas, ao considerar quanto estão perdendo com negligenciar oportunidades de obter o conhecimento de Cristo, em quem se concentram nossas esperanças de vida eterna. Quanto tempo precioso é mal gasto e que poderia ser empregado em estudar o modelo da verdadeira bondade, a vida de Cristo. Então, temos no entretenimento um arsenal de coisas que estão paralisando o sentido das pessoas. Lembra? Vou sempre relembrar do texto, Provérbios 4, 23. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, ou seja, guarda a sua mente, monta uma vigia sobre os seus órgãos do sentido. A mídia hoje é tratada como consumo. Então, quando a pessoa liga os seus celulares, elas estão consumindo informação. E se elas estão consumindo, significa que elas estão pegando algo, estão introjetando no seu cérebro, e isso está sendo processado lá. Não há neutralidade, né? E eu gostaria de tomar por base a propaganda. O que é a propaganda? A propaganda é um recurso para fazer as pessoas comprarem algum produto, né? Um conceito básico aqui de propaganda. Se vendem produtos, né? Eu vou falar um pouco disso, talvez aqui na frente, eu não lembro se eu coloquei isso nos slides, mas a propaganda, ela vai via midiática, né? Seja ela de qual forma. Hoje, quase que extensivamente de forma digital. Saímos de uma forma analógica para uma forma digital de comunicação. Então, tudo que tem se ofertado para comprar, para consumir, é via meio digital. E aqui eu tenho alguns textos sobre isso, né? O fato é que a mídia exerce influência sobre a vida do homem, ditando os paradigmas de comportamentos, modelo social, né? Revelando-se como fonte de poder capaz de manipular as escolhas individuais de cada um, dada a persuasão exercida, né? Isso aqui é um livro chamado Dimensionamento do Poder da Mídia na Sociedade da Informação. Então, o autor desse livro, né, ele vai dizer que a mídia, ela está sendo utilizada como uma forma de influenciar as pessoas nas suas formas comportamentais. Até que ponto isso acontece? Bem, isso vai se dar no nível individual, no nível de informação, da formação da pessoa. Muitas coisas vão entrar em ação aqui, mas é impossível negar o poder da mídia em construir narrativas, em construir realidades. Então, queridos amigos, hoje nós temos o privilégio de ter pontos de vistas diversos sobre determinados assuntos, e precisamos ser muito cautelosos com a informação. Vivemos um tempo onde a informação era rara. Hoje o nosso problema é o excesso o excesso de informação. Temos tanta informação que às vezes nos perdemos nos labirintos dessa informação. E o pior, a nossa educação, ela não é construída de uma forma a nos fazer críticos da realidade. Entende? O que é que nós estamos sendo educados apenas para aceitar a realidade e não fazer uma visão crítica sobre ela, e daí tudo que nos é ofertado para nós, às vezes pode ter o título de verdade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na época que a Alemanha queria dominar o mundo, sobre Hitler no comando, ele tinha um ministério, né? O Ministério da Propaganda, que era feita basicamente via rádio. Então, o que é que se fazia nessas propagandas, né? O general de propaganda de Hitler, ele falava o tempo inteiro de quanto os judeus eram maus, de quanto eles eram perigosos, de como eles tinham enriquecido à custa dos outros países, de como eles tinham roubado o ouro de todo mundo, e uma propaganda também muito
de cunho a exaltar a Alemanha como salvadora do mundo. Então, aos poucos, eles foram incutindo na cabeça de crianças, né, assistindo propagandas, que eles entendiam e tornou o nazismo, para eles que estavam lá, como sendo algo natural e benéfico. Mas aquilo foi o quê? Eles pegaram a propaganda como um meio de padronizar a sua sociedade. E eles fizeram isso com tanto êxito que todo mundo achou que era, nem todo mundo, mas uma boa parte da Alemanha achou natural tudo que eles faziam lá. Então, o que é que a mídia faz? Se eu apenas tenho uma versão da história, eu posso estar navegando em águas perigosas, indo a rumos desconhecidos. A mídia tem importância e ela está sendo hoje utilizada de forma pesada a fim de pegar a realidade que a gente vive e dar uma interpretação pessoal de quem? Então, aí a gente vai ter que parar e pensar um pouquinho. Quem está por trás disso tudo? Quem que está orquestrando isso tudo? Quem está alinhado com isso tudo? Qual é o interesse por trás disso tudo? Então a gente precisa exercer nossa faculdade de raciocinar e pensar um pouquinho, para não sermos manipulados. Tem uma frase que eu não lembro o autor, mas diz assim: somos manipulados porque raciocinamos com o pensamento que nos dão. Inclusive, né, deixar um parêntese aqui, você que me escuta, tudo que eu estou falando não precisa chegar para você como verdade absoluta. Você precisa questionar, inclusive, o que eu estou falando. Tudo que está sendo dito aqui, você precisa ponderar, questionar, raciocinar, ponderar também, para que o meu discurso também não entre justamente nesse problema. Eu estou tentando manipular a realidade para que você siga essa realidade. E não é nossa intenção aqui fazer de você do outro lado um autômato, um robô, né, que vai para onde quiser. Não, a gente quer trazer uma informação, você vai pegar essa informação e vai processar essa informação. E vai avaliar essa informação à luz das evidências, né? E as evidências vão te dizer se o que estamos falando tem áreas de serem aceitas ou rejeitadas. No outro slide, eu gostaria que você acompanhasse aí. No próximo slide está escrito aqui, ó, o que vem ser então essa mídia, né? O conceito aqui de mídia, eu não vou tratar muito disso, mas o que é entretenimento para mim é importante. Ato ou efeito de entreter-se, de se distrair, aquilo que distrai, entretém, distração, divertimento. E essa é a época que a gente vive do divertimento e do entretenimento, da distração. Nós não conseguimos mais ficar a sós com os nossos pensamentos. É insuportável hoje em dia fazer qualquer coisa que haja um encontro com você mesmo. Nós estamos sempre tentando buscar uma forma de estar distraídos. E qual é o perigo disso? A gente deixa de falar de coisas importantes, ou de pensar em coisas importantes. A vida está aqui. No final da vida, o que é que tem? As grandes perguntas que moveram os filósofos antigos: da onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde vou? Não importa mais para essa geração. Nós vivemos num tempo onde a nossa mente está sendo bombardeada a fim de que ela perca sua capacidade de raciocínio. Nós estamos vivendo num período onde foram criadas ferramentas para nos manter num estado de entorpecimento e, como eu disse, hipnose indutiva. Vivemos hoje vivendo a vida de forma automática, tomando decisões importantes automáticas, ou pior, ignorando as decisões que deveríamos estar tomando, porque estamos vivendo apenas seguindo protocolos, padrões. Então estamos ansiosos por diversão, porque a diversão tem sido um bálsamo para cobrir nossa vida vazia. As existências das pessoas estão buscando entretenimento como se fosse uma droga que lhe dá momentos pontuais de prazer. E a nossa mente, que deveria ser uma ferramenta para interpretar a realidade, tem sido uma ferramenta para nos manter ainda mais dormentes e distraídos. E qual tem sido o resultado? Um mundo infestado de problemas psicológicos, uma epidemia de depressão,
uma epidemia de ansiedade, uma epidemia de suicídio, uma epidemia de falta de esperança no mundo, porque as pessoas estão distraídas, ou vivendo de forma distraída, ou buscando nos prazeres o sentido de sua existência. Sai de um prazer a outro prazer, como alguém que usa o prazer como um narcótico, como uma droga. Sem aquilo ali, a vida dela não tem sentido. Sem aquilo ali, elas deixam de ter paz. Por isso que o tema que eu escolhi para tratar do nosso último, nessa última série aqui, o último episódio de nossa série, é falar sobre o grande conflito e a mente. Porque o nosso adversário, ele se tornou um especialista em manipular os nossos pensamentos. O objetivo final, o objetivo de um plano de mídia, está no próximo slide. O objetivo final é sempre posicionar uma ideia, produto ou serviço no único lugar que lhe é devido e onde ela vale alguma coisa, na mente do consumidor. A referência está aí embaixo, viu? O objetivo final da mídia não é somente vender um produto. Como era bom quando a propaganda nos vendia apenas um produto, mas agora as propagandas estão nos vendendo ideias, ideologias. E essas ideias e ideologias têm causado um vazio existencial nas pessoas. Sabe, como eu falei de entretenimento, toda a indústria do entretenimento, ela não é uma indústria desorganizada. Ela é uma indústria que se utiliza de conhecimentos da psicologia, da sociologia, da antropologia, estudos do homem, para entender o homem como um padrão e usar essa informação contra o próprio homem. Você pode fazer uma pesquisa aí, controle de massa, efeito rebanho. Procura essas informações aí. O que é o efeito rebanho? O que são estratégias de manipulação em massa? Procura aí, você que tem um celular, o termo engenharia social. Procura saber o que é uma engenharia social e você vai ver que são conhecimentos que têm sido utilizados há décadas a fim de controlar a sociedade. Por que eles querem fazer isso? Qual o objetivo final disso? Vender uma ideia, vender uma ideologia, e milhares de pessoas estão presos dentro dessas ideias, dessas ideologias, achando que são as suas próprias ideias. Tem pessoas que estão falando o que outros disseram para elas, e elas acham que as ideias são delas. Então temos uma indústria de jogos, para cativar o público jovem, que passam horas a fio grudado no celular, jogando seus jogos online. E é claro que isso tem um impacto mental, e é claro que isso tem um impacto psicológico, e é claro que isso vai ter um impacto espiritual. Não existe neutralidade. Se você quiser procurar pesquisa científica, você põe lá, pesquisa científica, o dano das mídias nos dias atuais. Você vai encontrar uma quantidade infindável de pesquisas que comprovam o quanto o conteúdo que nos é oferecido via entretenimento são perigosos e danosos. Científicos, mas apenas a palavra de Deus deveria ser suficiente para nos alertar desses perigos. Eu não vou falar dessas questões outras, eu vou parar nesses termos. Eu só queria falar para vocês um outro conceito, que é o conceito de sensação e o conceito de percepção. O que é sensação? Sensação é aquilo que nós captamos pelos nossos órgãos do sentido. A realidade que a gente vive, a gente capta essa realidade através dos órgãos sensoriais. Olhos, ouvidos, tudo isso se combinam
para nos dar uma noção da realidade, do espaço à nossa volta, se há perigo, se não, se é um ambiente hostil, se é um ambiente tranquilo. E essa informação vai para o cérebro e ela é processada. E quando ela é processada, a gente passa para um outro processo, que é a percepção, que é a interpretação desses dados que a gente colhe do ambiente. Exemplo, você está andando de bicicleta, tem um buraco, seus olhos avistaram o buraco, isso captou, né, a deformidade do solo, levou para o seu cérebro processou e percebeu que aquilo é uma coisa perigosa, e agora ele vai te fazer tomar uma decisão, que é se desviar do buraco. Sensação, percepção. Qual é o grande nosso... Isso faz parte dos processos mentais. O que é que tem acontecido com a nossa mente? A gente tem captado as coisas, mas não tem percebido as coisas. A gente pega a informação, joga dentro do cérebro, mas a gente não raciocina sobre essa informação. E isso está sendo armazenado em nosso inconsciente. Lembra? O nosso cérebro armazena informações. E essas informações, elas alteram nossos pensamentos, elas alteram nossas emoções. E elas alteram a nossa percepção da realidade. Então, uma grande parte da população mundial, elas têm uma visão da realidade completamente distorcida. Distorcida por quê? Distorcida porque elas não estão usando, primeiro, um modelo capaz de interpretar a realidade com segurança, que no nosso caso especial é a Bíblia. E se você do outro lado fala assim, tudo bem, se de vocês é a Bíblia, a minha é a ciência. E se a ciência não disser, então eu não confio. Vivemos num tempo que se chama... Eu gosto do tema, desse pós-modernismo, né? Do tema, do nome pós-moderno, porque fala de um tempo onde as pessoas, é o tempo do relativismo. Tudo é relativo. A moral é relativa, a ética é relativa, a fé é relativa e o pior, a verdade se tornou relativa. Ou seja, para um grupo de pessoas, a verdade para um é uma coisa, para outro é outra coisa. E uma coisa que eu acho chocante, né? Tem pessoas que falam, a minha verdade, a verdade de fulano, a verdade de cicrano, como se a verdade fosse algo que pudesse ser horas uma coisa, horas outra. E isso é de uma contradição, de um problema filosófico que rasga uma parte enorme de tudo que foi escrito em filosofia. A relativização da verdade é um baque no raciocínio lógico, né? É uma destruição da lógica. Então vivemos em tempos de irracionalidade, com ares de inteligência, com ares de lógica, com ares de sabedoria e com ares de ciência. Todo mundo aplaudindo a irracionalidade e a falta de lógica e a falta de sentido. A existência está comprometida, a realidade está comprometida completamente, porque nós temos percebido a realidade de uma forma distorcida, porque não temos mais parâmetros. O pós-modernismo tirou os nossos parâmetros. A Bíblia, o que mais a Bíblia fala é de verdade. A Bíblia chama que Jesus se intitula como uma verdade. A Bíblia diz que a palavra dele é a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a verdade. A Bíblia diz que as leis de Deus são a verdade, né? Então, o que a Bíblia mais fala é de verdade. Então, quando eu comprometo essa noção de realidade e de verdade, eu comprometo a existência humana, porque há sentido na nossa existência, né? Então, o que é que Satanás... A Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, diz que Satanás, ele é o sedutor de todo mundo. A palavra sedução é alguém que vai usar todas as ferramentas a fim de fazer você comprar a ideia dele. A sedução, inclusive, é usada muito em termos de relacionamento, homem e mulher, né? Enfim, de sexualidade, sedução. Eu tenho muitos problemas com essa palavra sedução, né? Porque a sedução não tem a ver com quem é seduzido. A sedução é um pensamento, é uma ideia egocêntrica puramente. Porque o sedutor, ele está
pensando em satisfazer a sua necessidade de ter o outro sobre o seu domínio e seu controle. Sedução tem a ver com controle, basicamente, e com despotismo. Sedução não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a pessoa que seduz. Infelizmente, muitas pessoas cristãs estão mergulhadas nessa onda, erotizadas pela mídia, pelo entretenimento, que traz isso para os seus conceitos cristãos, relacionamentos. A Bíblia chama Satanás de sedutor, porque um sedutor é alguém que usa suas ferramentas a fim de fazer você comprar uma ideia, comprar principalmente uma ideia dele. Ele está querendo te submeter. Então a Bíblia fala muito bem, Satanás é um sedutor, e ele usa muitas ferramentas e formas de manter o mundo inteiro distraído. Em 2 Pedro capítulo 1 diz que Satanás está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar ou destruir. E eu vou encerrar com o primeiro texto que foi lido nessa live por Tássio, que é Romanos capítulo 12, verso 1, que deveria ser o nosso parâmetro de viver a vida e cuidar da nossa mente. Capítulo 12, verso 1, diz aqui, irmãos, eu rogo a vocês, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No nosso corpo, com o nosso corpo, nós prestamos culto a Deus. E o outro texto diz, verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa mente, se ela tem sido deixada sob influência das estratégias de Satanás de nos destruir, precisamos agora colocá-la sob a influência do Espírito Santo. Se agimos errado com a nossa mente, que é o nosso órgão central de comunicação com Deus, e esse órgão está tão entorpecido com tudo que nos paralisa, então chegamos a um momento de parar e refletir. Nós não estamos interessados em montar uma série para entreter você, porque você não tem o que fazer. Inclusive, toda essa série podia ser facilmente dispensada, caso você faça da palavra de Deus o seu recurso primário de interpretação da realidade. Então precisamos tomar uma decisão, porque profeticamente vivemos em dias extremamente especiais. As profecias dizem que o tempo que a gente vive agora é muito especial. No livro Eventos Finais fala que tudo que puder ser abalado, vai ser abalado, para que permaneçam somente as coisas inabaláveis. E eu estou falando agora do fim dos tempos. Eu estou falando daquilo que é importante pensar, daquilo que é importante decidir. E a Bíblia faz um grande apelo, irmãos, eu rogo a vocês, que o nosso corpo possa ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, ou seja, o nosso corpo não deveria ser utilizado em benefício próprio, mas para honrar a Deus. E se é para honrar a Deus, vai ter coisas que eu vou precisar evitar fazer, mesmo que sejam coisas aparentemente prazerosas, mesmo que sejam coisas que aparentemente calem temporariamente o vazio da alma. E eu falo a vocês, a melhor forma de tapar o vazio da alma é encontrar sentido em Deus. Jeremias diz que fala assim, tem um texto de Jeremias capítulo 17, que fala sobre: não se glorie o homem na sua força, não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem os ricos nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Entender o plano da salvação, entender o plano do Evangelho. Quando a gente entende isso, a gente encontra paz, porque a gente encontra sentido para a vida, a gente consegue encontrar sentido para a nossa existência. E o que tem faltado para essas pessoas que vivem nessa época é encontrar sentido para a sua vida e paz para ela. Elas têm misturado vários conceitos que têm arrastado elas para o desespero e para a desesperança.
E o que a palavra de Deus mais faz é nos colocar no caminho da esperança, no caminho da paz. Jesus, ele fala: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou te dar a minha paz como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, confiar em Deus, confiar que Ele tem planos e que esses planos vão ser executados com maestria, nos dá paz, porque a gente nos dá certeza de que a nossa vida está alicerçada em algo que é mais seguro do que essas inconstâncias que estão rodeando ao nosso redor. Então, pais, os pais, redobre as suas atenções com aquilo que você está ofertando para distrair seus filhos. Cuidado com aquilo que você tem utilizado para se distrair também. Cuidado, os jovens solteiros, com as armadilhas que estão sendo postas neste presente século, para que a sua mente não seja tomada de assalto. Porque, queridos, Satanás, ele acima de tudo é um negociador de almas. E ele poderia vender facilmente areia no deserto. Ele é muito habilidoso em propagandas e em ilusões. E o problema é que muitos de nós estamos comprando as suas ilusões, mas a um preço altíssimo, que pode ser a nossa alma. Cuidado com esse mercador de ilusões, chamado Satanás, que habilmente escondeu suas pegadas na sociedade, habilmente disfarçou as suas atuações, e tem passado desapercebido pela nossa cultura, e todo mundo acha que ele é um mito, que ele é uma história antiga. Muitas pessoas não tratam ele com a seriedade que deveriam, e por isso têm aceitado planos e projetos de Satanás como se fossem algo bom. Você tem uma mente dada por Deus, para a glória de Deus, utilize-a bem, utilize-a como parâmetro. Filipenses capítulo 4, verso 3, que fala: tudo que é lícito, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, nisso pensai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Foi um grande prazer estar com vocês desenvolvendo essa série. Como eu disse, eu não vou citar nomes, são muitas as pessoas que estão nos acompanhando, e se eu falar um nome, seria injustiça com as demais pessoas. Então, um abraço para você, muito obrigado por estar sintonizado nesta série. Se você entendeu que ela é importante, retransmita para outras pessoas, e que possa causar algum impacto em sua vida. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor Deus, nós vivemos em dias difíceis, como foi difícil todos os dias desde que o pecado entrou neste mundo. Mas aquilo que parecia ser o fim no túnel se tornou para nós uma luz quando o Evangelho resplandeceu nesta terra com a vinda do seu Filho. O Senhor trouxe paz, esperança e trouxe salvação. E que essa salvação, que essa paz e essa esperança possa atingir a todos nós que estamos envolvidos neste culto de adoração e neste projeto. E que esse projeto possa alcançar outras milhares de pessoas que encontram-se sem esperança e sem paz neste mundo. Porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E é neste propósito que nós nos mantemos firmes e fiéis. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua paciência, pelo seu cuidado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A todos, até a próxima e até mais. No próximo sábado, na próxima sexta, ainda teremos um outro evento. Então, nós teremos o nosso amigo, o irmão Adilson, aqui com vocês. Ele vai tratar de um assunto muito bom, muito gostoso. E eu gostaria de te convidar para ele também. Um abraço.